nós vamos ler a Bíblia e os irmãos vão cantar. Vamos nos colocar de pé. Vamos ler Levítico 23. Glória a Jesus. Em respeito, em consideração, em honra, nós colocamos de pé na leitura da Bíblia. É o versículo 23. Versículo 23 do capítulo 23 de Levítico. Levítico já é o segundo livro, terceiro livro, né, de Moisés. É o terceiro livro de Moisés, não é? Levítico. Então vamos lá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso, memória de jubilação santa, memória de jubilação, santa convocação. Agora nós, ainda de pé, saltemos aí para o Isaías 27. Passa aí algumas páginas para frente, depois de Salmo. Aí você vai encontrar o profeta Isaías. À frente de Salmo, para frente, o primeiro livro depois de Provérbio. Glória a Jesus. Isaías 27. Depois de Eclesiastes, Provérbios, Salmo, né? Voltando, Salmo, Provérbios e Eclesiastes. Versículo 12 de Isaías, capítulo 27 de Isaías, versículo 12. E será naquele dia que o Senhor padejará o seu fruto, desde as correntes do rio até o rio do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no monte santo de Jerusalém. Oremos. Santo Deus, nosso Pai querido, nós oramos, aqui é lugar de orar, nós gostamos de orar, nós oramos por aqueles que não puderam vir, oramos pelos necessitados, e há um pedido de oração também vindo lá da Ucrânia, a toda a terra, um clamor. Há um clamor no coração de gente crente, de gente que tem procurado crer nesta mensagem, e gente que crê na Bíblia, não conhecendo a mensagem, mas que crê na Bíblia, são gentes que amam a Deus, amam o Evangelho. Há um clamor vindo de lá, meu Deus, para toda a terra. Afinal, toda a terra está gemendo, está sofrendo gemidos, dores de parto. E nós tivemos a oportunidade de vir à igreja, e aqui estamos nós para aprender uma fé maior, uma fé perfeita, aprender a santificação, a justificação, aprender, meu Pai, aprender. Estamos aqui para aprender com o Senhor. O Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que
porque sou manso e humilde de coração. Nós estamos aqui para aprender com o Senhor. Venha nos ensinar nesta noite, na simplicidade do Evangelho. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Toma nossas vidas, toma nosso coração e faça uso. Somos do Senhor, o Senhor é nosso, nós nos rendemos a Ti. No nome do Senhor Jesus, todos que chegaram aqui, Senhor, todos que estão conectados conosco, nesta hora, receba o poder da palavra, receba o poder que a palavra produz, receba nesta hora uma fé que vence o mundo, vence a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ajude-os, ó Senhor, a serem vencedores, pois nós estamos atrás desta bênção. Aleluia. Nós estamos querendo pegar com a mão essa bênção. Aleluia. A bênção dos vencedores, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, Senhor. Os irmãos assentam e vamos ouvir o grupo cantar este hino. Glória a Jesus. Aleluia, graças ao Senhor. Graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Graças ao Senhor. Eu gostaria que você que veio à igreja hoje
pudesse me acompanhar. Eu estou fazendo todo o esforço para te ajudar a compreender, a alcançar a compreensão das Escrituras Sagradas. Eu quero que cada irmã e cada irmão entenda, por favor, que os 7 anjos de Apocalipse 2 e capítulo 3, Apocalipse capítulo 2 e 3, nós temos 7 anjos, e ao anjo da igreja, e ao anjo da igreja, não é assim que lê? Ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Eu quero que cada irmão aqui presente e na internet entenda que são 7 anjos, e esses 7 anjos, eles são terrestres. Eu estou repetindo isto porque isto está em questão agora. São 7 anjos, as 7 igrejas, e esses 7 anjos são terrestres. E as 7 cartas. E há também, uma promessa para cada vencedor de cada uma destas igrejas. E no finalzinho a expressão é esta: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por quê? Porque em cada tempo de cada igreja houve 2 igrejas. Uma que ouve, escuta, entende, atende, esse é o trigo. E há aquela igreja que ouve, escuta, mas não atende. É um grupo de joio. É um grupo de joio. E como Deus não chama ninguém ao julgamento sem primeiro advertir, então Ele traz a mensagem, e a mensagem, ela é tanto para a salvação quanto para a condenação. E agora, quem dormiu na primeira vigília, na primeira era, no primeiro período da igreja, quem dormiu no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, e muitos que estão dormindo, agora, morrendo, morre, é sepultado, porque são sujeitos ao tempo. Morre tanto cristão quanto não cristão, não é? Mas o evangelho está sendo anunciado, ele está sendo pregado. E eu repito, a mensagem que salva é a mesma mensagem que vai condenar. Salvar quem escuta e condenar quem não escuta. Agora, sob o toque da última trombeta, Paulo prega isso em 1 Coríntios capítulo 15, Vamos ver se é lá mesmo. Paulo prega isso em 1 Coríntios capítulo 15. Paulo pregando, ele diz assim: sob o toque da última trombeta. Última trombeta. Vamos ver se nós encontramos isso aqui. Vale a pena você ter interesse de ouvir e de aprender isto, Aprender isto é um ensinamento da palavra. Vamos ver se é aqui mesmo. Glória a Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, aqui está a ressurreição.
irmão Edmar sempre me ajuda, né? Porque aqui ele diz, na verdade, nem todos dormirão, né? Vamos ver o versículo 50. Você está com a Bíblia aí? Versículo 50, vamos ver como é que está escrito aqui. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos, como é que está escrito? Transformados. No momento, versículo 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptivelmente, e nós seremos transformados. Aleluia! Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, eu gostaria que você captasse isto, que é diante do toque da última trombeta, que os mortos ressuscitam, e no abrir e fechar de olhos, nós todos seremos transformados a encontrar com o Senhor Jesus nos ares. É o mesmo que está lá em Tessalonicenses, capítulo 4, né? Versículo 13, a seguir. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, porque nós não vamos impedir os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Irmãos, é o mesmo Senhor, é Deus quem desce com o alarido, com um grito, com um alarde, com uma mensagem. Olha, em tempos passados, muitos levantaram teses e pregaram. Em tempos passados, a gente sabe de homens que tentaram alardear a mensagem do batismo em nome do Senhor Jesus. Primeiro, que não era o tempo, não é? Segundo, que não foi ele quem recebeu a comissão para trazer a restauração, por isto não foi avante. Temos a história do Sabélio, né? Que pregou o batismo em nome do Senhor Jesus. Nós temos os unicistas, que muito antes do irmão Brana, eles estavam aí tentando, né, pregar o batismo em nome de Jesus, ao ponto de serem reconhecidos como os só Jesus, porque os unicistas, eles não têm a revelação plena, não têm a revelação plena da unidade e também da unicidade, porque a unidade é eu e o Pai somos um, é quem vê a mim vê o Pai. Vocês entendem? O Pai que mais deu é maior do que todos, mas ninguém poderá fazer com que escapam da minha mão, né? Aí vem São João 10,30, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai, como diz isto, mostra-nos o Pai. Então o assunto da unicidade mostra o único Deus, o assunto da unidade mostra Deus no Filho, reconciliando consigo o mundo. Deus em Cristo, né? Reconciliando consigo o mundo. Então tudo é revelação, e a coisa só não foi em tempos passados
como tentaram pregar as eras, os 7 selos, tentaram pregar Apocalipse 2 e 3, tentaram pregar as trombetas, tentaram pregar o período da igreja aqui na terra, em tempos passados, mas o que foi evidenciado foi a mensagem de William Branham. O que o irmão Branham fez? Ele pegou tudo que estava solto durante toda essa era, essas eras, essas igrejas aí, o período dessas igrejas, e colocou os cabos no lugar. O que é certo aí, correto? O que é equívoco, é engano. E aí o Senhor comissionou o irmão Branham para vir e colocar tudo em ordem, esclarecer tudo para nós. Olha para vocês verem que mesmo a pessoa desejando fazer, John Hus desejou fazer o que Lutero fez, São Jerônimo desejou fazer o que Lutero fez, mas na visão de João no Apocalipse, a coisa foi evidenciada, não foi sobre John Hus, não foi sobre São Jerônimo, não foi sobre Santa Cecília, foi sobre Lutero. Não foi o Lutero que fez? Foi o Lutero. Então a coisa é canonizada, a coisa entra para a história depois de ser evidenciado. Então o ministério do irmão Branham foi evidenciado, e não tem não tem ninguém que possa anular isso. Aleluia. Agora eu estou falando para gente que é crente, que é cristão, porque falar isso para quem é incrédulo não adianta. Então eu estou falando para quem é cristão. Agora, entenda por favor, nós estamos no último período da noiva do Senhor Jesus na terra. Nós estamos vivendo o último período da igreja do Senhor Jesus na terra. Então estamos lendo a última mensagem, a última carta, estamos pregando a última carta, a última mensagem. Deus teve durante essas 7 igrejas, esses 7 períodos, essa dispensação gentílica, Deus teve 7 espíritos discorrendo por toda a terra. Deus teve 7 espíritos de Deus, Espírito de Deus. E o primeiro espírito pousou sobre Paulo, depois sobre Irineu, depois sobre Martim, depois sobre Columba, depois sobre Lutero, depois sobre quem mais? João Wesley. E agora, querendo esse ou não querendo, a mensagem evidencia, o ministério evidencia o 7º Espírito de Deus manifestado na vida de William Marion Branham. Vocês entenderam? Isso é eu pregando, gente. Agora, você lê as mensagens do irmão Branham, você entende isto. O irmão Branham, ele nunca quis aparecer ao ponto dele falar: se eu não sou, se o meu ministério não é, eu devo estar preparando o caminho para um outro. Mas que o tempo é da manifestação do 7º Espírito de Deus, do 7º anjo de Deus. Agora, o irmão Branham, ele fala assim na mensagem: a noiva do Senhor Jesus Cristo, quando termina o capítulo 3 de Apocalipse, a noiva do Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus, eles serão arrebatados. Eles serão arrebatados. Aí está o capítulo 4 de Apocalipse, evidenciando esse pensamento. João não foi arrebatado, não foi no capítulo 4? Foi ou não foi?
Você lê a Bíblia e você sabe, você vê lá João sendo arrebatado. E quando João ele é levado, é a noiva sendo levada, é a igreja do Senhor levada. Por quê? Porque a era de Laodiceia acabou, o tempo da graça terminou, os dias da voz do sétimo anjo acabou. Então terminou os dias da voz do sétimo anjo, que está registrado no Apocalipse 10. Apocalipse 10 não é os dias da voz do sétimo anjo. Apocalipse capítulo 10 está na abertura do sétimo selo. E é bem na abertura do sétimo selo que aparece os anjos tocando trombeta. Só que os anjos aparecem tocando a trombeta, mas a noiva do Senhor Jesus Cristo, quando eles estiverem tocando a trombeta, não está aqui na terra. Lembra disso, ela está no céu. Agora João estava no céu e viu o sétimo selo sendo aberto, e aí ele viu lá no céu os anjos saindo para tocar as suas trombetas. Então isso mostra que estas trombetas não tem nada a ver com a noiva gentílica. Essas trombetas, elas serão tocadas no período que o Senhor estiver tratando com os judeus. Por quê? Porque a noiva não foi arrebatada no capítulo 4. E o João lá em cima não viu o livro sendo aberto? Não viu o livro, a abertura dos selos? Não viu tudo? Ele viu tudo, a Bíblia abrindo. Só que o João, vocês têm que entender que o João foi arrebatado antes das eras começarem. Então o João foi arrebatado, e o Senhor mostrou para ele o período da igreja aqui na terra, e mostrou para ele o período que a igreja estaria no céu, e as coisas estariam acontecendo aqui embaixo. E as coisas estariam acontecendo aqui embaixo é justamente depois do capítulo 3 de Apocalipse, que aí é o Senhor tratando com os judeus. A prova está aí. O sétimo trombeteiro toca no capítulo 11. Abra a sua Bíblia de novo aí. O sétimo trombeteiro, esse trombeteiro aí, ele é celestial. Ele toca lá no capítulo 11 de Apocalipse. Vamos abrir aí. Eu acho lindo, lindo, lindo. A Bíblia, ela é um livro coerente. Ela é um livro coerente. Por que que tem que aparecer o sétimo trombeteiro tocando a sua última trombeta para os judeus justamente no capítulo 11? É porque no capítulo 10 foi aberto o livro, e o livro ele é aberto justamente quando estivesse acontecendo o ministério do sétimo anjo, que é o Apocalipse capítulo 3. Terminou o ministério do capítulo 3, então tem que entrar o ministério do capítulo 11, que é Elias e Moisés. Elias e Moisés. Vamos ler aí Elias e Moisés. Terminou o nosso tempo aqui, nós fomos embora, o evangelho volta para os judeus, o arrebatamento aconteceu. Aí você vê Apocalipse capítulo 11, já o evangelho voltado lá para os judeus. Vê aí: e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o mexas, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa. As nações são os gentios, não é? E Deus não está tratando mais com os gentios, correto? Nesse capítulo 11, Deus não está tratando mais com os gentios, correto? Então o João viu um período em que a cidade santa foi pisada por gentios. Está escrito aqui, ó: porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa. A cidade santa é qual cidade? Jerusalém. Jerusalém. Por 42 meses, e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco.
Estas são as duas oliveiras. Essas duas oliveiras nós lemos, elas estão no Velho Testamento, depois dos 7 castiçais. Lá no Velho Testamento nós lemos isso aí, não lemos? Zacarias, né? Estas são as duas oliveiras, os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Esta tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará, e jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles dias e meio, o Espírito de vida, e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que ouviram. E ouviram uma grande voz, do céu, que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. Agora preste atenção, aonde é que João está agora vendo tudo isto? Aonde? Na visão aqui, lendo a Bíblia, aonde é que o João está? Ele está lá na ilha de Patmos. Ele diz que foi arrebatado no capítulo 4, e ele viu essas coisas estando lá no céu. Dá para os irmãos entenderem? Então ele viu essas coisas acontecendo, ele mostrou para ele enquanto ele estava lá no céu. Por isso é que o irmão Branham diz: a noiva sobe no capítulo 4 de Apocalipse, vai embora, e só volta no capítulo 19. A noiva do Senhor Jesus Cristo, ela só vai voltar no capítulo 19. Então, depois do capítulo 3, que é a última era, o período agora é com os judeus. Não tem mais nada com as nações. Não tem mais nada com as nações. Então, quando João viu os trombeteiros tocar as trombetas, João viu que essas trombetas que tocavam, elas tocavam para os judeus, para o tempo em que Deus estaria tratando com os judeus. Amém? Vocês estão captando? Tratando com os judeus, não é com as nações. O período da graça acabou, o período da misericórdia acabou. Então todas as pragas que estavam reservadas sobre o mundo durante o tempo em que a mensagem foi pregada e o povo rejeitou, elas foram detidas, elas foram seguradas, para elas não caírem. Mas depois que a noiva vai embora, agora elas cairão, elas vão cair. Por isso que esses anjos celestiais, na abertura do 7º selo, quando fez silêncio no céu por quase meia hora, e que o silêncio foi rompido por aqueles 7 anjos, foi o período, seria e será, no tempo em que o Senhor estará tratando com os judeus.
E por isso que agora aqui, ó, você vê o sétimo anjo tocando a sua trombeta. Versículo 15. E tocou o sétimo anjo, a última trombeta. E houve no céu grande vozes. E houve no céu grande vozes. E eu quero que os irmãos captem isso. O sétimo anjo terrestre. Em Apocalipse 10 foi dito assim: João, você ouviu esses 7 trovões aí? Você não escreve o que os 7 trovões falou não, tá? Deixa esses 7 trovões em silêncio, porque nos dias da voz do sétimo anjo, voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, os segredos de Deus serão cumpridos, serão revelados. Tudo aquilo que foi dito pelos profetas, está na Bíblia, vai ser revelado, vai ser restaurado. O que Daniel ouviu lá, irmão, e que foi dito para ele, cela até o tempo do fim, foi reservado justamente para ser revelado agora, nessa última hora, nesse último tempo. Nós deveríamos, os crentes da mensagem deveriam alcançar totalmente a revelação da palavra e estar tão convencidos ao ponto de não se dividirem por causa de coisas banais. É hora de nós unirmos, aleluia. Não é hora de nós descrermos da palavra, é hora de nós crermos mais na palavra. É hora de nós crermos essa tal de nova era. Isso é verdade. O assunto da nova era, isso é verdade. Essa visão holística e essa visão global, vai haver uma unidade, vai haver uma união. Todos serão obrigados a ver uma coisa só. Por isso que haverá 2 batismos. Um será o batismo do Espírito Santo no povo de Deus, que colocarão todos estes no arrebatamento, e haverá um batismo coletivo, irmão, em um povo que fará com que este povo manifesta a besta, o homem do pecado, revela o homem do pecado. Haverá 2 unidades, haverá 2 colheitas, né? Mas você vê aí no capítulo 11: e tocou o sétimo anjo a trombeta. Esse anjo aqui, ele é celestial. Esse anjo aqui, ele é celestial. Não foi à toa, repito, o senhor comissionar o irmão Brana para ir para Tucson, Arizona. Não foi à toa, para ele ir lá receber a visita daqueles 7 anjos. E aqueles anjos, é difícil falar, mas você deveria entender. Assim como você tem um anjo, o irmão Brana também tinha um anjo, anjo celeste. É a sua teofania, é o anjo que vai te conduzir. É difícil falar, mas essa é a revelação do assunto. É assim na terra como no céu. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Por quê? Porque os 7 selos, o que fez os 7 selos? O que fez os 7 selos? Trouxe de volta o que o Adão perdeu, o que a raça humana perdeu. Foi redimido, foi trazido de volta.
Nós não pregamos lendo Apocalipse que haverá um novo céu, haverá uma nova terra? Nós estamos no tempo da consumação, irmãos. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todos sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que era, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Acabou, agora é do Cristo. Iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. É o fim. Quando você leu o sétimo selo, o irmão Branham falando, o sétimo selo é o fim. É o fim. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu tempo, e houve relâmpagos e vozes e trovões, terremotos e grande saraiva. Agora, você vai entrar no capítulo 12, 13, 14, 15, está tudo dentro do sétimo selo, que começou lá no capítulo 8. O sétimo selo traz tudo isto. Mas aonde é que vai aparecer a noiva? O capítulo 19. Glória a Deus. A queda da Babilônia, alegria e triunfo nos céus, vitória de Cristo sobre a besta, sobre o falso profeta. E aí vem o capítulo 20. Satanás é amarrado por 1000 anos, e os fiéis reinam com Cristo. Depois, importa, né, que ele seja solto por um pouco de tempo, assim que acabar os 1000 anos. Aí vem o juízo final, e depois o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém. Amém? Ué, não tem complicação não. É igual a pergunta que faz, e a pessoa fala: não, essa daí é difícil, eu não dou conta. Mas quando você responde: ah, não, é tão fácil, essa daí, depois que responde a pergunta, né, aí é tão fácil. Mas aqui nessa mensagem, a festa das trombetas, a festa das trombetas, vamos ver aqui um pouquinho, ainda aqui no parágrafo, glória a Jesus. No parágrafo 34, o irmão Branham fala assim, ó, vamos voltar um pouquinho no parágrafo 33. Agora então, quando terminarmos com o livro de Apocalipse da igreja, o que Deus fez a estas 7 igrejas que estavam então em sua infância ou sua sombra na Ásia Menor, então o Espírito Santo revelou e nos abriu todos os mistérios ali de como ele trouxe a sua igreja através da história. E se você não tem a fita das 7 eras da igreja, seria bom se você a ouvisse. E em breve elas estarão em forma de livro. Então o irmão Branham pregou as eras, ficou gravado. Então escuta nas fitas, mas em breve elas vão estar em livros. E quando foi colocar elas em livro, as eras da igreja, aí a pregação do irmão Branham sofreu uma correção gramatical. Aí houve uns teólogos que pegou a mensagem do irmão Branham
e Livile, irmão Livile e outros, e associou com a pregação do irmão Branham. E aí é onde eu digo para os irmãos, verdade só se encaixa com verdade. Eu disse para uma irmã, eu disse assim: aguenta, fica calma, fica quieta, porque haverá uma caixa onde vai colocar todas as mentiras, todos os equívocos, todos os enganos, mas haverá uma caixa onde vai estar todas as verdades. E o que nós queremos nos comprometer é com a caixa da verdade. Nossa caixa, aleluia, é a caixa da verdade. Verdade, em todos os lugares que ela for dita, é verdade. Aí o irmão Branham fala assim, ó: em breve elas estarão em forma de livro. Então, apenas deixando isto ali e presumindo que após algum tempo nós pregaríamos sobre os selos, não sabendo o que eram os selos, eu tinha a minha própria ideia. Olha bem, o irmão Branham, ele era sincero, simples e sincero. Olha como é que ele diz: como cada ministro faz. Eu tinha minha própria ideia, como cada ministro faz, da leitura, talvez o que o outro homem disse, e crendo tanto quanto eu, possivelmente, com eles, sobre as coisas que eles extraíram, sua conclusão, eu li. Olha aqui, preste atenção, igreja presente, igreja na internet, o irmão Branham falando na mensagem A Festa das Trombetas. Eu estou lendo o parágrafo 33 e 34. O irmão Branham fala assim, ó: eu li o livro do senhor Smith, Uriah Smith, o livro dos testemunhos dos adventistas, que é um professor adventista. Eu li esse livro. E eu particularmente já li os livros dos selos que o Dr. Russell e outros da Igreja do Testemunho de Jeová publicou a respeito do primeiro selo, do segundo, do terceiro. Aí mostra aqui esse cavalo, mostra um cavalo branquinho, alguém montado, alguém sobre aquele cavalo. Aí mostra na outra página um cavalo vermelho, um cavalo preto, um cavalo amarelo, e cada um traz as suas interpretações a respeito. Ué, está na Bíblia. Você pega a Bíblia, lê, você faz, dá a sua referência, a sua compreensão passa pelo papel, não é assim? E o irmão Branham leu tudo isto, e ele diz assim, ó: eu li o livro do senhor Smith, Uriah Smith, que é um professor adventista, e li seus pensamentos sobre isso. Eu li, e li do senhor Clarence Larkin, o irmão Branham contando que leu o livro do teólogo batista Clarence Larkin a respeito das eras da igreja, a respeito das 70 semanas de Daniel, e depois dos selos. Aí o irmão Branham fala assim: muitos diferentes de seus comentários sobre isto eu li, mas de um modo ou de outro eu pensei em ter um pequeno parecer disto eu mesmo, que pode ser de diferentes lugares, mas tentando certa vez, apenas falando 3 assuntos, o primeiro ou os 4 assuntos dos 4 cavaleiros, eu preguei sobre isso 4 noites. Uma em um cavalo, uma noite eu falei de um cavalo,
Numa outra noite eu falei de um outro cavalo. Mas então, pouco antes disso acontecer, me foi dada uma visão. Preste atenção, o irmão Branham, ele era sincero, gente. Como pregador, ele teve os seus equívocos na sua maneira de expressar, às vezes cansado, mente cansada. Mas você que é cristão, você que tem o Espírito Santo, deveria julgar o pregador pelo que ele quer pregar. Mas uma coisa é certa: tratar com amigo é diferente que tratar com inimigo. O inimigo procura o seu pisado em falso, para ele passar a rasteira. É assim ou não é? O amigo não, o amigo, se ele vê você pisar em falso, ele te segura e te ajuda. Oh, irmãos, é tão ruim você ver um amigo que você julgava ser tão amigo, de repente vira um inimigo. É um câncer, é uma célula apóstata, que era comissionado ontem para lutar junto com as células a favor de salvar o corpo inteirinho. De repente se apóstata e dá lugar a um sentimento rebelde, um espírito de morte, e se torna ali uma célula apóstata que alimenta o espírito da morte, o espírito do câncer, e ao invés de salvar o corpo, ele luta para matar o corpo. Uma célula que se apostata. Que Deus me livra disto, que Deus te livra disto, que Deus nos livra disto, de se tornar uma célula apóstata e dar lugar para o espírito da morte, se tornar um câncer que se levanta contra as demais células. Era uma célula unida para combater os corpos estranhos, mas agora se tornou uma célula irmã, tentando matar as outras irmãs. Vocês captaram? Quem está captando isso, dá um glória a Deus. Isso é muito ruim, a gente ter que ler a mensagem e constatar e ver esses acontecimentos. Isso aconteceu na primeira era, na segunda, em todas elas, até a última, tem que ser assim. Mas eu tenho que encerrar aqui a leitura. Eu estou no parágrafo, no 30 terminando o 34, o irmão Branham diz assim: mas tentando certa vez, apenas falando 3 assuntos, o primeiro, os 4 assuntos dos 4 cavaleiros, eu preguei sobre isso 4 noites, uma em um cavalo e a outra noite, em um outro cavalo. Mas então, pouco antes disso acontecer, me foi dada uma visão, a qual está na fita, como todos vocês sabem. Senhores, é este o tempo? A mensagem que o irmão Branham pregou: senhores, é este o tempo? Pela visão que ele viu, ele ficou com uma interrogação: senhores, é este o tempo? Falando com o povo, que eu deveria ir a Tucson, Arizona, e ali atrás no deserto, lá em cima nas montanhas, onde eu estava com alguns irmãos, e foi dito sobre um grande estrondo que aconteceria, e 7 anjos desceriam. Eu pensei eu mesmo, ele viu na visão 7 anjos descendo, e ele pensou: este será o fim de minha vida? Disse a minha esposa para ficar com Billy, e o que fazer com as crianças, e assim por diante, até nos encontrarmos outra vez do outro lado. O irmão Branham pensou que estava chegando a hora, era dele ir embora, quando ele viu aquela visão. Mas nós não vamos prosseguir. Depois, se você tiver a mensagem, a festa das trombetas, você prossegue. Eu parei no parágrafo 34. Eu li o 33 e o 34, só esses 2 parágrafos. Glória a Jesus.
Mas vamos encerrar, né? Quem foi ajudado? Então a noiva, ela é arrebatada em qual capítulo? No capítulo 4 de Apocalipse. E aonde nós estamos vivendo agora? No finalzinho do capítulo 3. Não é? Nós estamos vivendo agora no finalzinho do capítulo 3. E aí nós só vamos aparecer no capítulo 19. E no capítulo 19 está ele vindo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, montado em um cavalo branco. E nós com certeza vamos estar montados no nosso cavalinho também, né? Se você não descer dele. Quem está montado num cavalinho branco hoje? Cavalo é poder, né? Quantos poder? Quantos cavalos tem o seu motor? Isso quer dizer, qual é a potência do motor do seu carro, né? Quantos cavalos? Não, força. O diabo é que desce do cavalo branco e monta no cavalo vermelho. Desce do cavalo vermelho e monta no cavalo preto. Mas o povo de Deus não tem esse negócio de ficar descendo de cavalo, não. Começou a montar num cavalo branco, vamos cavalgar montado nesse cavalinho branco. Amém? Nesse poder, aleluia. Justo, sincero, honesto. Esse poder que vem de Deus. Não tem que descer, não. Vamos descer do cavalo branco e vamos montar no cavalo vermelho? Não, nosso cavalinho é o mesmo. Quando nós voltar com Jesus, nós vamos voltar num cavalinho branco. Ele vindo com seu exército para julgar aqueles que não aceitaram a mensagem da graça, né? Agora vamos encerrar. Eu passo para o pastor Irineu. E domingo, sexta-feira vamos estar aqui, mas domingo eu gostaria que todos vocês que estão aqui, quem estão na internet aqui de Redenção, venham. E se você tem uma pergunta bíblica, venha mais cedo, me entrega essa pergunta. Eu vou analisá-la ali no escritório e nós vamos responder perguntas. Pode trazer na sexta-feira, a gente vai analisar as perguntas. Pode, irmãos na internet, também fazer suas perguntas, enviar, né? Na sexta-feira, e no domingo de manhã nós vamos tratar de responder. Coisas que eu estou pregando aqui, coisas que eu estou ensinando aqui, e que às vezes fica no ar, né? É suspense. Fica, não fica? Tem coisas que ficam, né? E aí você pode fazer sua pergunta. Sendo pergunta bíblica, pode ser doutrina, nós vamos tentar te ajudar, tá bom? Então dá um glória a Deus. Vamos dar um glória a Deus de vencedores. Glória a Deus. Aleluia.